Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos. Solicito aos senhores vereadores demais presentes que se coloquem de pé para a oração do Pai Nosso. E logo em seguida faremos a leitura de um pequeno trecho do Evangelho. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Salmo 128. Proteção divina sobre os fiéis. Ah, como me perseguiram desde minha juventude. Que eu diga Israel. Desde a minha juventude. Mas não me puderam vencer. Lavraram sobre o meu dorso os lavradores. Nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo. Ele cortou as correias com que afligiram os maus. Sejam confundidos e recuem todos os que odeiam Sião. Que eles se tornam como erva do telhado, que seca antes de ser arrancada. Como ela não enche as mãos o ceifador, nem seu regaço quem acolhe os feixes. Os que passam não lhes dirão: desça sobre vós a bênção do Senhor. Nós os abençoamos em nome do Senhor. Palavra do Senhor. Senhor secretário, queira fazer a chamada nominal dos vereadores? Antônio Leão Júnior, Carlos Augusto Fenerick, Donizete Cirino de Almeida, Gilson Soares, Gustavo Manuel Domingos, Luiz de Jesus Lujan, Sérgio Ricardo Evangelista, Wanderson Donizete Maróstega, presente. Vanessa Rosa da Costa Prata. Presente. Senhora Presidente, informo que todos os vereadores estão presentes e podemos dar início aos nossos trabalhos. Senhora Presidente, informo que o vereador Gustavo Manuel Domingos está ausente, mas temos um número legal para dar início aos nossos trabalhos. Algum vereador faz dispensa da leitura da ata da sessão anterior? Senhor secretário, queira fazer a leitura do expediente? Projeto de Lei número 31, de 17 de agosto de 2023, institui o programa Jovem Aprendiz Municipal, no âmbito do município de Embaúba, SP. A Câmara Municipal aprova e o Poder Executivo sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1. Fica instituído o programa Jovem Aprendiz Municipal no âmbito do município de Embaúba, São Paulo, em conformidade à Lei Federal número 10.097, de 19 de dezembro de 2000, que altera a consolidação das leis do trabalho, a CLT. Inciso 1º. O programa Jovem Aprendiz Municipal do município de Embaúba, SP, destina-se
as empresas privadas como quadro pessoal igual ou superior a 5 empregados, que está obrigado a manter a cota mínima de 5% do jovem aprendiz em seu quadro pessoal. Inciso 2º. É facultada às empresas a menor número de empregados, e de que trata o parágrafo anterior, adotado ao programa Jovem Aprendiz Municipal. Inciso 3º. A empresa que disponibilizar uma cota excedente que esta lei determina, ganhará um logo ou selo da Prefeitura, na qual poderá ser usada em suas medidas e propaganda como Empresa Parceria Jovem Aprendiz Municipal, capítulo 1 dos Objetivos. Artigo 2º. O Programa Jovem Aprendiz Municipal de Embaúba tem por objetivo o inciso 1º, proporcionar aos jovens aprendizes inscritos a realização de cursos e aprendizagem que possibilite a oportunidade e o ingresso no mercado de trabalho. Inciso 2º, ofertar aos aprendizes condições favoráveis para exercer aprendizagem profissional e formação pessoal. Inciso 3º, estimular a inserção, reinserção e manutenção de aprendizes no sistema educacional, e fim de garantir seu processo de escolaridade. O inciso 4º, oportunidade ao aprendiz, a contribuição no orçamento familiar. Inciso 5º, fomentar meios que possibilitam o aprendiz efetivação no exercício da cidadania. Artigo 3º, para a consecução dos objetivos e que se trata a presente lei física, portanto, o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio, contratos, acordos, ajuste, termos de parceria e outros instrumentos semelhantes com entidades sociais cedidas neste outro município, respeitadas a disposição das legislações existentes, especialmente decorrente desta lei. Inciso 1º, a celebração do convênio, contrato, acordo, ajuste de parceria poderá ser afirmado com a empresa e outros municípios, desta que contratação se pelo programa Jovem Aprendiz de Embaúba, São Paulo. Deverá ser firmado, inciso 2º, deverá ser firmado um termo específico para cada entidade. Capítulo 2 da responsabilidade. Artigo 4º. Fica sob a responsabilidade do município de Embaúba, através do Departamento do Trabalho, firmar convênio com entidade e fins lucrativos, ou entidades autorizadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego para formar profissionais. A execução do programa Jovem Aprendiz Municipal, com a finalidade de preparar, encaminhar, acompanhar estes jovens para inserção no mercado de trabalho e cursos profissionalizantes. Parágrafo único. As entidades e fins lucrativos que trata o caput desse artigo contratarão os adolescentes jovens inscritos no programa sobre o regime de contrato e aprendizagem, observadas a disposição da CLT e da Lei Federal número 10.097/2000. Capítulo 3º do aprendiz. Artigo 5º. O programa que trata de lei será dirigido ao adolescente e jovens com idade entre 14 e 24 anos, oriundos de família com renda per capita em até um salário mínimo, que esteja cursando, concluíram educação básica, ensino médio e entendam as seguintes condições. Inciso 1º. Ter concluído ou estar cursando educação básica no ensino médio na rede pública municipal ou estadual.
e supletivo ou especial, ou bolsista integral da rede privada. Inciso 2º, não manter qualquer tipo de vínculo empregatício ou prestação de serviço familiar. Inciso 3º, e comprovar ser residente no município. Inciso 1º, a idade máxima prevista no caput desse artigo não se implica o aprendiz com deficiência. Inciso 2º, ao aprendiz com idade inferior a 18 anos é assegurado o respeito de sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Inciso 3º, a contratação de jovem aprendiz deverá atender prioritariamente aos adolescentes entre 14 e 18 anos, exceto quando: inciso 1, a atividade prática de aprendizagem ocorrerão no interior do estabelecimento, sujeitando a aprendizagem, insalubridade, periculosidade, sem que possa elidir o risco ou realizá-las integralmente no ambiente simulado. Inciso 2. A natureza das atividades práticas forma incompatível com o desenvolvimento físico, psicológico, moral dos adolescentes e aprendizes. Artigo 6º. Dentre os jovens, entendam os critérios descritos no artigo anterior. Terão prioridade aqueles que se encontrem em uma das seguintes condições. Inciso 1º. Seja provenientes de família de baixa renda. Inciso 2º. Estejam em situação de vulnerabilidade e ou exploração de trabalho proibido por lei. Inciso 3º. Pessoa com deficiência e observado no grau de dificuldade e compatibilidade para o exercício das atividades de aprendizagem. Inciso 4º. Tenham ou estejam cumprindo liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade, outras medidas sociais, socioeducativas, previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente e na legislação vigente. Sendo analisado o caso, por uma equipe do CRAS, Centro de Referência de Assistência Social do município de Embaúba. Capítulo 4º. As atribuições e requisitos. Artigo 7º. São atribuições gerais do empregador. Inciso 1º. Estabelecer carga horária compatível à atividade escolar do adolescente, ressaltando que a carga horária deverá ser de, no máximo, 6 horas diárias, não excedendo a 6 dias na semana. Inciso 2º. Fornecer ticket de refeição e transporte para os aprendizes quando se necessário. Não. Inciso 3º. Proporcionar segurança, proteção, higiene de trabalho aos jovens aprendizes. Inciso 4º. Orientar e acompanhar as atividades dos adolescentes. Inciso 5º. Fazer anotações da CTPS do aprendiz, garantindo todos os direitos previstos em legislação vigente. Artigo 8º. Compete às entidades de fins lucrativos, inciso 1º, acompanhar o desenvolvimento e comportamento dos adolescentes em suas atividades laborais. Inciso 2º, repassar aos adolescentes sua remuneração quando os mesmos exercem suas atividades na administração pública. Inciso 3º, verificar anotações da carteira profissional de aprendiz e anotar a sua inserção no programa Jovem Aprendiz. Inciso 4º, acompanhar a vida escolar do adolescente através da declaração, com frequência, aproveitamento emitida pela escola. Inciso 5º,
Substitui o adolescente quando solicito pelo município. Artigo 9. A duração de trabalho do jovem aprendiz não excederá as 6 horas diárias, sendo vedadas a prorrogação e a compreensão de jornada. Parágrafo único. A duração de trabalho do jovem aprendiz poderá ser de até 8 horas diárias para aprendizes que já tiverem completado o ensino fundamental, se nelas forem computadas as horas destinadas à aprendizagem teórica. Artigo 10º. O contrato de aprendizagem extinguir-se-á no seu termo quando o aprendiz completar 24 anos, ou ainda antecipadamente nas seguintes hipóteses. Inciso 1º, desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz. Inciso 2º, falta disciplinar e grave. Inciso 3º, ausência injustificada à escola que implica a perda do ano letivo. Inciso 4º, o pedido do jovem aprendiz. Artigo 11. As férias do aprendiz devem coincidir preferencialmente com as férias escolares, sendo vedado o empregador fixar o período de diverso daquele definido programa Jovem Aprendiz. Artigo 12. O custo mensal para manter cada jovem aprendiz será de R$ 1.024,02, assim distribuídos. Inciso 1º. A empresa privada contrata caberá suportar mensalmente o pagamento das seguintes verbas. Inciso 1º. O salário equivalente a R$ 706,09. Inciso 2. O FGTS corresponde percentualmente a 2%. Inciso 3º. O INSS ao percentual de 8%. Inciso 2º. O município de Embaúba, enquanto pessoa jurídica e direito público, caberá contribuir mensalmente com a quantia de R$ 236,52, o título de curso de jovem aprendiz. Artigo 13. Para o cumprimento disposto na lei, a fim de garantir o implemento e programação do jovem aprendiz, as despesas decorrentes que recairão sobre o município de Embaúba correrão por conta de dotação orçamentária municipal, suplementada oportunamente, se necessário utilizado crédito especial, adicionado suplementar, a ser aberto em época adequada, mediante a lei especificada. Artigo 14. O Poder Executivo emitirá, se necessário, os atos administrativos complementares e ou suplementares em plena regulamentação de lei. Artigo 15. A lei entra em vigor na data de sua publicação, 18 de agosto de 2023. Justificativa. Encaminho ao plenário desta Casa de Leis o projeto de lei número 31, de 18 de agosto de 2023, institui o programa Jovem Aprendiz Municipal, no âmbito do município de Embaúba, São Paulo. O referido projeto visa dar oportunidade e inclusão aos jovens, adolescentes no mercado de trabalho. Sala das Sessões, Luiz Finuto Neto, 18 de agosto de 2023. Projeto de Lei número 32, de 2023, de 17 de agosto de 2023. Fica determinado o tempo de atendimento de pessoas com espectro autista e síndrome de Down
instituições públicas de acordo com níveis de gravidade no transtorno de aspecto autista, o TEA, do DSMS, no município de Embaúba. A Câmara Municipal aprova e o Poder Executivo sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica determinado o tempo da pessoa com aspecto com síndrome de Down em instituições públicas de acordo com níveis de gravidade no transtorno do aspecto autista, o TEA, do DSM-5, no município de Embaúba. Artigo 2º. A instituição pública deve fornecer atendimento adequado e individualizado a cada um com TEA e com síndrome de Down, levando em consideração os níveis de gravidade e de transtorno. Artigo 3º. As instituições públicas deverão atender pessoas com TEA e síndrome de Down com prioridade e respeitando o tempo máximo de espera estabelecido nesta lei. Parágrafo único. O tempo máximo espera ser definido de acordo com o grau e gravidade de transtorno do aspecto autista, o TEA. No entanto, o tempo mínimo estabelecido poderá ser ampliado ao critério do profissional responsável pelo atendimento, desde que justifica e autorizado pelos responsáveis da pessoa com TEA. Primeiro grau, grau leve, necessita de pouco suporte, tempo mínimo, 40 minutos. Segundo, moderado, necessita de suporte, tempo mínimo, 30 minutos. Terceiro, severo, necessita de maior suporte e apoio, tempo mínimo, 15 minutos. Artigo 4º. As instituições públicas deverão afixar em local visível de suas dependências o tempo máximo de espera ao atendimento de pessoas com TEA, de acordo com o nível de gravidade do transtorno de espectro autista. Parágrafo único. O cartaz deverá constatar a fita quebra-cabeça com símbolo mundial da conscientização do transtorno de espectro autista e as diretrizes, prioridades. Artigo 5º. A instituição pública que não cumprir o tempo máximo de espera estabelecido na lei estará sujeita à seguinte sanção. Primeira, advertência por escrito. Artigo 6º. Fica obrigado a inserção dos símbolos mundial do TEA de placas indicativas de vagas preferenciais em estacionamentos públicos e privados do nosso município. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua promulgação, em Embaúba, 18 de agosto de 2023. Justificativa do projeto de lei número 32 de 2023. Encaminho ao plenário desta Casa de Leis o referido projeto e determino o tempo de atendimento das pessoas com espectro autista e síndrome de Down em instituições públicas de acordo com os níveis de gravidade e transtorno do espectro autista, o TEA, do DSMS, no município de Embaúba. O propósito é ampliar conhecimento da população e garantir os direitos da pessoa com transtorno do espectro autista e seus familiares. Pequenas atitudes e gestos fazem a diferença em toda a comunidade. Agora contamos com o bom senso do Executivo, sancionar esse projeto que trata sobre a inclusão. Sala das Sessões, Luiz Finoto Neto, 18 de agosto de 2023. Projeto de Lei número 34, de 29 de agosto de 2023.
dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2024 e de outras providências. Artigo 1º. Nos termos da Constituição Federal, do artigo 165 da Lei Federal número 4.320/64, Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Administração Pública Municipal, para exercício financeiro de 2024, orienta a elaboração orçamentária do respectivo exercício e dispõe sobre os assuntos determinados pela primeira, integram e presente lei os seguintes anexos. Anexo 1, riscos fiscais. Anexo 2, metas fiscais, contendo a. Metas anuais. B. Avaliação de cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. C. Metas fiscais comparadas com a fixação nos 3 exercícios anteriores. A. D. Evolução do patrimônio líquido. E. Origem e aplicação de recursos obtidos com alienação dos ativos. F. Receitas e despesas providenciárias do RPPS. Projetação FG. Projeção atuarial do RPPS. H. Estimativa de compensação da renúncia da receita. I. Margem de expansão das despesas obrigatórias e caráter continuado. Anexo 2. Demonstrativo de evolução da receita e orçamentária. Anexo 4. Memória e metodologia de cálculo de metas fiscais. Inciso 2. Consideram-se para efeitos desta lei. Inciso 1. Programa conjunto, instrumentos de organização e ações governamentais planejadas e necessárias para alcançar resultados finais determinados para satisfação das necessidades coletivas. Inciso 2. Projeto de instrumento e programação de alcançar metas e objetivos em um programa envolvendo um conjunto de operações, da quais resulta no bem final que ocorre a expansão, aperfeiçoamento e ação do governo. Inciso 3. Atividade, instrumento e programação para alcançar o objetivo e programa envolvendo o conjunto de operações que se realizem. De modo contínuo, permanentemente, da quais resulta o produto ser necessário à manutenção e ação do governo. Inciso 4. Operações especiais. Instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa envolvendo um conjunto de despesas que não atribuem para a manutenção de ações do governo, da quais não resultam no produto e não geram contraprestação direta ou de forma de bens e serviços. Inciso 5º, diretrizes. O conjunto de critério e ações e decisões e disciplinar, orientação e processo de planejamento. Inciso 6º, metas e especificações, quantificação física dos objetivos estabelecidos. Inciso 7º, objetivos. Os resultados se pretende alcançar com a realização de ações governamentais dirigindo a coletividade. Inciso 8º, despesas irrelevantes. As despesas consideradas despesas de licitação. Inciso 4º, despesas obrigatórias de caráter e continuado. As despesas já constantes no orçamento daquelas derivadas ou lei ou ato administrativo, normativo que fixem a obrigação legal e execução por período superior exercício financeiro. Inciso 6º,
programas de ação contínua com as ações que resultam no serviço público prestado e colocado à disposição da comunidade, de forma uniforme durante o período prolongado. Categoria de programação, composta por programas de respectivas ações, independente em quais as unidades orçamentárias ou estrutura funcional estejam alocadas para fins do artigo 167, sexto da Constituição, da categoria de programação é o mesmo de atividade, projeto ou operação especial, ou sobre a classificação econômica de categorias corrente de seu capital. Artigo 2º. A elaboração da proposta orçamentária abrangerá os órgãos administrativos, direta e indireta, de seus fundos, observando-se os seguintes objetivos. Inciso 1º. Combater a pobreza e promover cidadania e inclusão social. Inciso 2º. Dar apoio aos estudantes correntes de prosseguirem com seus estudos no ensino superior. Inciso 3º. Promover o desenvolvimento no município e crescimento econômico. Inciso 4º. A reestruturação e organização dos serviços administrativos, buscando maior eficiência de trabalho e de arrecadação. Inciso 5º. Prestar assistência à criança e ao adolescente. Inciso 6º. Melhoria da infraestrutura urbana. Inciso 7º. Oferecer assistência médica, odontológica, ambulatorial à população corrente através do Sistema Único de Saúde. Inciso 8º. Austeridade da gestão e recursos públicos. Artigo 3º. A Câmara Municipal deverá enviar sua proposta orçamentária ao Executivo em até 30 dias antes do prazo e o encaminhamento do projeto de lei orçamentária ao Legislativo. Parágrafo único. O Poder Executivo colocará à disposição a Câmara Municipal até 60 dias antes do prazo encaminhado. Projeto de lei orçamentária e os estudos estimativos das receitas do exercício de 2024, inclusive a receita corrente líquida, acompanhada respectivas memórias e cálculo. Artigo 4º. O projeto de lei orçamentário será elaborado em conformidade com as diretrizes fixadas nesta lei, no artigo 165 do 5º, 6º, 7º e 8º da Constituição Federal, na Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, e na Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Obedecerá, entre outros, aos principais de transparência e do equilíbrio entre as receitas e despesas de cada fonte de recurso, abrangendo os poderes executivo e legislativo e suas autarquias e seus fundos. Inciso 1º. A lei orçamentária anual compreenderá, inciso 1, o orçamento fiscal, inciso 2, o orçamento de investimento, inciso 3º, o orçamento Seguridade Social. Inciso 2º, na execução orçamentária, deverá ser indicado na receita de despesa o código de aplicação que caracteriza como detalhamento a fonte de recurso. Artigo 4º. A proposta orçamentária para o ano de 2024 acontecerá nas metas e prioridades estabelecidas no anexo 2, que entrega esta lei ainda as seguintes disposições. Inciso 1º. As unidades orçamentárias projetarão suas despesas correntes até o limite fixado para o ano em curso, considerando suplementadas casos de aumento e diminuição
de serviços serem prestados. Inciso 2. Na estimativa da receita, considera-se tendência do presente exercício o incremento de arrecadação decorrente das modificações e legislações tributárias. Inciso 3º. As receitas e despesas serão orçadas segundo os preços vigentes em julho de 2023, observando a tendência de inflação projetada no PPA. Inciso 4º. As despesas serão fixadas, no mínimo, por elementos econômicos e de conformidade com definições e portaria da STN, número 163/2001, e contido no artigo da Lei número 4.320/1964. Inciso 5º. Somente poderão ser incluídos novos projetos quando devidamente atendidos aqueles em andamento, bem como após contemplar as despesas e conservação do patrimônio público. Inciso 6º. Não poderá haver previsão de receita de operação de crédito no montante que seja superior às despesas de capital, excluídas por antecipação na receita orçamentária. Inciso 7º. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica deverão ser utilizados exclusivamente para atendimento e objetivo de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele que ocorrer o ingresso. Parágrafo único. Os projetos a serem incluídos na Lei Orçamentária Anual poderão conter previsão de execução por etapas, devidamente definidas, e respectivos cronogramas físicos financeiros. Artigo 6º. Caso ocorra frustração de metas e arrecadação da receita, deverão os poderes executivo e legislativo, respectivamente, dentro do decreto do ato da mesa, determinar a limitação e o empenho de movimentação financeira, objetivando assegurar o equilíbrio entre a receita e a despesa. Inciso 1º. A limitação que trata este artigo será determinada a unidade orçamentárias e ordenada pelos chefes de Poder Executivo e Legislativo, dando-se, respectivamente, por decreto e ato da mesa, e terá como base a redução do percentual proporcional ao déficit de arrecadação. Inciso 2º. A restrição é que trata do artigo que será proporcional à participação dos poderes na total dotação orçamentária e dos critérios adicionais. Inciso 3º. Não serão objetos de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais ou legais e destinada ao pagamento de serviço devida às alencadas abaixo. Inciso 1º. Alimentação escolar. Inciso 2º. Atenção à saúde da população. Inciso 3º. Pessoal e encargos sociais. Inciso 4º. Sentenças judiciais. Inciso 5º. Projetos ou atividades vinculadas aos recursos oriundos, transferências voluntárias. Artigo 7º. Até 30 dias após a publicação de orçamento do Poder Executivo, através da administração, edita portaria estabelecendo a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. Inciso 1º. As receitas conforme a previsão e respectiva serão promulgadas em metas e arrecadação bimestrais, enquanto os desembolsos financeiros deverão ser fixados em metas mensais. Inciso 2º. A programação financeira ou cronograma deste desembolso
tratam-se do artigo que poderão ser revistos no decorrer do exercício financeiro e que se referem conforme os resultados apurados em função de sua execução. Inciso 3º. Entregarão ao programa financeiro o cronograma de desembolso. Parágrafo 1. Transferências financeiras. Cancelar para outras entidades o orçamento municipal. Inciso 2. Transferências financeiras e receber outras entidades integrantes de orçamento municipal. Inciso 3º. Eventual estoque e restos a pagar no processo do exercício anterior. Inciso 4º. Saldo financeiro do exercício anterior. Inciso 4º. O cronograma de que trata o artigo dará prioridade ao pagamento e despesas obrigatórias e de caráter continuado do município de relação e despesas e caráter descrito e respeita a todas as vinculações constitucionais legais existentes. Inciso 5º. A transferência financeira ao Poder Legislativo serão realizadas até o dia 20 de cada mês. Artigo 8º. Os atos relativos à concessão ou ampliação de incentivo ou benefício tributário com visitas a estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, e bem contribuir com integrantes de classe menos favorecida, que importem em renuncia da receita, deverão obedecer à disposição da Lei Complementar número 101 de 4 de maio de 2000. Devendo essas o benefício serem considerados nos cálculos do orçamento e da receita, a serem objetivos os estudos de seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciará a vigência dos dois subsequentes. Parágrafo único. Os tributos lançados, não arrecadados e inscritos em dívida ativa, cujos custos, cobranças, sejam superior ao crédito tributário, poderá ser cancelado ou extintos, mediante autorização em lei, não constituindo como renúncia da receita. Artigo 9º. O Poder Executivo poderá encaminhar o projeto de lei visando o sistema pessoal, particularmente do plano de carreira e salário incluído. Inciso 1º. A concessão e absorção de vantagens e aumento de remuneração de servidores. Inciso 2º. A criação e o aumento e a extinção de cargos ou empregos públicos, bem como a criação e alteração de estrutura de carreira. Inciso 3º. O provimento de cargos e empregos de contratação emergenciais, estrita e necessária, repetitiva de legislação municipal vigente. Parágrafo único. A alteração autorizada desse artigo dependerão de existência e prévia dotação orçamentária suficiente para atender projeções e despesa pessoal no crescimento dela corrente. Artigo 10º. Total despesas do pessoal do Poder Executivo e Legislativo no mês, somada com os 11 meses mediante o anterior e apurado no final de cada quadrimestre, não poderão exceder o percentual de 60%, apurado sobre a receita corrente líquida do exercício. Inciso 1º. O limite que se trata este artigo está, assim, dividido. Inciso 1º. 6% do Poder Legislativo. Inciso 2. 54% do Poder Executivo. Parágrafo 2º. Na verificação do atendimento de limites definido no artigo, não serão computadas as despesas. Artigo 1. A indenização por demissões
de servidores ou empregadores. Artigo 2. Relativas ao incentivos à demissão voluntária. Artigo 3º. Decorrentes de decisões judicial ou de competência do período anterior a que trata o caput deste artigo. Inciso 3º. O Executivo adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas pessoal, caso estas ultrapassem o limite estabelecido na Lei Complementar 101.000. Artigo 1. Exoneração dos servidores ocupados em cargos e empregos de comissão. Artigo 2. Redução ou eliminação das despesas com hora extra. Artigo 3º. Redução de vantagens concedidas aos servidores. Artigo 4º. Demissão de servidores admitindo um caráter temporário. Inciso 4º. Na hipótese de ser atingido no limite prudencial ou de que trata o artigo 22 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a manutenção de hora extra somente poderá ocorrer nos casos de calamidade pública, execução de programas emergenciais da saúde pública, situações pontuais de gravidade, devidamente reconhecida e autorizadas pelo chefe do Executivo. Artigo 11. No exercício de 2024, a realização de serviço extraordinário, quando a despesa houve extrapolar 95% dos limites referidos nos incisos 1 e 2 do artigo 1º anterior, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento relevante e interesse público. Que sejam as situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade, devidamente comprovadas. Parágrafo único. A autorização e realização de serviços extraordinários no âmbito do Poder Executivo, nas condições estabelecidas no caput desse artigo e de exclusiva competência da administração. Artigo 12. Para efeito e registro contábeis, as despesas, terceirização, a mão de obra a ser contabilizada e outras despesas pessoal, de que trata no inciso 1º do artigo 18 da Lei Complementar 101 de 2000. Refere-se à contratação de mão de obra cujas atividades e funções guardam relações às atividades em funções previstas no planos e cargos, empregos da administração ou ainda atividades inerentes à administração municipal, desde que caracterizem a substituição de servidores públicos e, em ambos casos, não haja a utilização de matéria e equipamentos de prioridade e contrato ou de terceiros. Inciso 1º. Ficará descaracterizada a substituição de servidores, quando a contratação dos serviços envolvem também o fornecimento de matérias ou utilização de equipamentos próprios do contrato ou de terceiros. Inciso 2º. Quando a contratação e serviços guardam a característica descrita no parágrafo anterior, as despesas deverá ser classificada em outros elementos de despesa, que não o 34, outras despesas pessoal decorrentes aos contratos de terceirização. Artigo 13. O efeito de exclusão e normas e aplicáveis à criação e expansão de aperfeiçoamento de ações governamentais que acarretem o aumento das despesas, considera-se despesas irrelevantes aquela ação cujo o montante ultrapasse para os bens e serviços os limites do inciso 1 e do inciso 2 do artigo 24
da Lei número 8.666/1993, alterada pela Lei 9.648/198. Qualquer utilização e legislação que vier a ocorrer. O artigo 14. O Poder Executivo poderá submeter ao Legislativo projetos de lei dispostos sobre alteração na legislação tributária, especialmente sobre o inciso 1, revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de forma de corrigir distorções, inclusive relação progressiva do IPTU, bem como instituir taxas e contribuições pela legislação federal. Inciso 2. Revogações das inserções tributárias, contraírem interesse público e a justiça fiscal. Inciso 3. Revisão de taxas e objetivo de sua adequação aos custos efetivos dos serviços prestados ao exercício do poder de polícia do município. Inciso 4. Atualização da planta genérica e valores ajustados ao movimento de valorização do mercado imobiliário. Inciso 5º. Aperfeiçoamento do sistema e fiscalização de cobrança e execução fiscal e arrecadação de tributos. Inciso 6º. Incentivo ao pagamento de tributos em atraso ou renúncia de multas e ou juros mora. Artigo 15. A lei orçamentária anual deverá conter reserva de contingência e poderá ser destinada. Inciso 1. A cobertura de créditos adicionais e ou inciso 2º. Atender passivos, contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Artigo 16. O Poder Executivo autoriza, nos termos de Constituição Federal, artigo 1, a realizar operação de crédito por antecipação de receita nos termos da legislação em vigor. Artigo 2. Realizar operação de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor. Artigo 3º. Abrir crédito adicional suplementares até o limite de 12% do orçamento da despesa, nos termos da legislação vigente, utilizando a fonte de recurso de que não há comprometidos. O A. Em excesso ou provável excesso de arrecadação observada a tendência do exercício. O B. O superávit financeiro do exercício anterior. O 4º, inciso 4º, contingência da parte de dotação quando a evolução da receita comprometer os recursos previstos. O 5º, até o limite de 10% das despesas inicialmente fixadas, poderá o Poder Executivo a autorização e transposição, remanejamento, transferências entre os órgãos orçamentários e categorias de programação. Parágrafo único. Fica o Executivo autorizado, por decreto, a realizar o intercâmbio de recursos entre a categoria econômica, desde que atrelada a uma mesma atividade, projeto ou operação especial, independente do limite estabelecido no inciso 3º deste artigo. Artigo 17. Fica ainda o Executivo autorizado por decreto a desdobrar as dotações orçamentárias de 2024, enquanto as fontes de recurso necessárias segundo a proposta da AUDESP do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como reintegrá-las quando necessário, desde que preservado o valor global de cada dotação. Parágrafo único. O intercâmbio do desdobramento e
reintegrações de fontes e recursos, por se tratar da movimentação dentro da mesma categoria econômica, funcional, programática, programa de governo, projeto ou atividade que excluem-se do conceito suplementação, conforme dispõe o inciso 6º do artigo 167 da Constituição Federal e, portanto, não considerado o percentual e autorização constante do inciso 3º do artigo 16 desta lei. Artigo 18. Os projetos e atividades priorizados na Lei Orçamentária de 2024, com dotações vinculadas à fonte de recurso oriundo de transferências voluntárias e operações de crédito, alienação de bens e outros extraordinários, só serão executados e utilizados se ocorrer ou estiver garantindo seu ingresso de fluxo de caixa, respeitado ainda ao montante ingressado ou garantido. Artigo 19. O excesso ou provável de excesso de arrecadação trata do artigo 43 do inciso 3º da Lei número 4.320/1964. Será apurado cada fonte de recurso para o fim de abertura de crédito adicionais, suplementares, especiais, conforme as exigências do parágrafo único do artigo 8º e do inciso 1º do artigo 50 da Lei Complementar número 101/2000. Vai lá. Essa aqui. Artigo 29. Proibidas as seguintes despesas. Inciso 1. Promoção pessoal de autoridades de serviço público. Inciso 2. Novas obras de desfinanciamento pela paralisação das antigas. Inciso 3º. Pagamento de qualquer título ou empresas privadas que tenha em seu quadro societário servidor municipal em atividade. Inciso 4º. Obras cujo global supere a média apresentadas, consagradas e indicadoras em construção civil. Artigo 5º. Ajuda financeira a clubes, associações e servidores. Artigo 6º. O pagamento de salário, subsídios, proventos, maiorias que o subsídio determinado ao prefeito. Inciso 7º. Pagamento de horas extras e ocupantes de cargos sem comissão. Inciso 8º. Distribuição de agendas, chaveiros, buquê de flores e entre outros brindes. Inciso 4º. O pagamento de autoridades e servidores do Conselho de Profissionais, OB e o CREA, CRC e entre outros. Artigo 30. O Executivo Municipal autoriza assinar convênios bem como Governo Federal e Estadual, através de seus órgãos e administração direta ou indireta, para a realização de obras, serviços e competências do município. Artigo 31. Esta lei entrará em vigor da data de sua publicação. Nercílio Pinheiro da Silva, Prefeito Municipal. Agora vamos passar para a votação e o projeto de lei. Você tem que falar aqui, ó. Aqui, ó, terminada a leitura. Terminada a leitura da fase do expediente, passamos agora o uso da palavra pelos vereadores pela ordem de inscrição em livro, sendo o prazo máximo de 15 minutos, de acordo com o artigo 172, inciso 4, parágrafo 3 do Regimento Interno.
Então, passamos agora à leitura da ordem do dia. Projeto de lei número 31, de 18 de agosto de 2023. O projeto de lei está em discussão. Se todos aprovam, permaneçam como estão. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 32, de 18 de agosto de 2023. O projeto de lei está em discussão. Se todos aprovam, permaneçam como estão. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria sujeita à deliberação do plenário na ordem do dia, declaro aberta a fase da explicação pessoal, com prazo máximo de 10 minutos para o uso da palavra. Quem está primeiro? O Wanderson. Boa noite a todos aqui presentes e a todos vocês. Boa noite, meus nobres amigos vereadores. Queria agradecer a presença da doutora Juliana, nossa advogada, e todos os funcionários. Gostaria, primeiramente, de agradecer a Deus, agradecer a minha família, a minha esposa, que está sempre comigo, me acompanhando, a Letícia, e dizer que foi uma honra para mim passar esse projeto hoje aqui e ser aprovado pela maioria dos nobres amigos vereadores. Esse projeto do DEA, do Síndrome de Down e do Autista, no nosso município. Com muito respeito e carinho, recebi de algumas mães, recebo sempre algumas demandas e me trato sempre. Não fiquem com medo de cobrar de mim, principalmente, vereador, que estarei sempre do lado da população, lutando e trabalhando por vocês. E gostaria de agradecer também os jovens aprendizes aqui hoje. Me enche de orgulho você estar aqui hoje, nessa Casa de Leis, acompanhando nossa sessão. E vocês têm um futuro brilhante. Sigam o caminho de vocês, estudem, trabalhem. Vocês são o futuro da nossa nação. Gostaria de agradecer a nossa professora aqui sempre presente, a Natália também. Obrigado pela presença, Natália. E gostaria de agradecê-lo todos por estar sempre ao meu lado, a minha família. Gostaria de agradecer a presidente da Câmara, Vanessa, que na última sexta-feira também tive a honra de entregar honrarias aos profissionais, os profissionais de educação física. Alguns vereadores teve seu compromisso, não puderam vir, mas agradeço de coração aos que me mandaram mensagem, adiando aqui na Câmara seu compromisso, porque já tinha compromisso marcado. Muito obrigado, fiquem com Deus. Antônio, Sérgio. Sem mais para o momento, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 18 de setembro, e também convido os senhores vereadores para a audiência pública a ser realizada no dia 13 de setembro, às 19 horas, nessa Casa Legislativa, para debater o projeto número 34 de 2023, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias. Uma boa noite a todos. É.